Boa tarde, pessoal. Eu espero encontrar todos vocês bem, né, nesses dias de quarentena. E hoje eu preparei uma pequena aula para vocês sobre regra de três. Então nós vamos estudar regra de três simples hoje, com dois enfoques. A regra de três diretamente proporcional e a regra de três inversamente proporcional. Então vocês vão precisar prestar bastante atenção para ver e nunca mais errar regra de três. Tá? Então a gente vai resolver com um método que vai simplificar bastante. Agora, respondendo uma questão que as pessoas às vezes perguntam por que o nome é regra de três. Bem, é regra de três porque esses problemas geralmente vêm com pelo menos três números. Três números já vem no problema. E o quarto vai depender do valor desses três. Então é regra de três. Regra desses três. Tá bem? Então vamos aos exercícios. Problema 1. Com 5 litros de gasolina, um carro percorre 60 km. Qual a distância que ele faria com 20 litros de gasolina? Então, pessoal, para resolver esse problema, nós vamos fazer duas colunas. Uma que se refere a litros e outra coluna a distância. Tá? Então, se com 5 litros ele vai a uma distância de 60 km, com 20 litros ele vai x quilômetros. Ou seja, com mais litros ele vai também mais longe, vai percorrer uma distância maior. Veja que de 5 passou para 20 litros, então tenho mais litros nessa coluna, o que vai provocar que o x também seja mais distância. Era 60, agora com mais gasolina será mais do que 60. Isso se chama diretamente proporcional. Então, com mais litros, né, ou mais gasolina, o carro vai mais longe. Mais longe, então. Olha só. Então, percebam que aqui eu tenho mais gasolina e o carro também vai mais longe. As duas colunas são diretamente proporcionais. Para resolver isso, então, a conta já está bem armada. Basta colocarmos um igual no meio. Então, eu vou ficar com 5 sobre 20 igual a 60 sobre x. E uma coisa importante aqui é simplificação. Quando é possível simplificar, nós simplificamos. Qual coluna? Essa daqui. Então, vou simplificar por 5 e por 5. Aqui, 5 por 5 vai ficar 1. 20 por 5, 4. Então, vai ficar 1 sobre 4 igual a 60 sobre x. Agora, o x que está dividindo passa multiplicando 1 e o 4 passa multiplicando a 60. Então, eu fico com 1 vezes x igual a 4 vezes 60. Quem estava dividindo passou multiplicando. 1 vezes x é x, 4 vezes 60 é 240 quilômetros. Então, a nossa resposta aqui é que com 20 litros o carro vai 240 quilômetros, certo? Problema 2. Um carro com velocidade média de 60 km gasta 40 minutos para ir de Santiago a Jaguari. Quanto tempo gasta um carro com 80 km de velocidade média? Para esse problema, pessoal, vamos utilizar duas colunas. Uma para a velocidade e a outra coluna para o tempo. Tá? Então, um carro com uma velocidade de 60 km por hora leva 40 minutos. Se o carro pega outro carro com 80 km por hora, leva X minutos. Então, vamos fazer um estudo aqui, tá? Que é o seguinte. Nós precisamos ver o que aconteceu na coluna da velocidade e o que essa vai provocar na coluna do X que eu estou procurando. Então, se a velocidade era 60, passou para 80, o carro está mais veloz. Então, o carro tem mais velocidade. Com mais velocidade, ele vai levar mais tempo ou menos tempo para ir a Santiago?
ele vai levar menos tempo. Se o carro é mais veloz, ele vai levar menos tempo. Então, mais velocidade leva menos tempo, certo? Se o carro é mais veloz, ele leva menos tempo para fazer essa pequena viagem. Então, isso aqui, ó, é uma grandeza inversamente proporcional. Então, a conta não está bem montada, porque eu tenho duas coisas contrárias aqui. Mais velocidade vai provocar menos tempo ali na coluna do X. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai trocar a ordem de uma das colunas. E o recomendado é trocar sempre a ordem da coluna que não é do X. Então, eu troco, eu coloco 80 sobre 60 igual a 40 sobre X. Só uma coluna, tá? Simplificando por 20 essa coluna aqui, ó. Podem simplificar, mas também poderiam fazer direto, tá? Mas o melhor é simplificar, que tu fica com números menores. 80 divididos por 20 dá 4, 60 por 20 dá 3. Nós ficamos com 4 sobre 3 igual a 40 sobre x. Multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter 4 vezes x igual a 3 vezes 40. Ou seja, 4x igual a 120. Então, trabalhando aqui do ladinho esse final, a gente tinha 4x igual a 120. Vamos escrever x igual a 120 divididos por 4. O 4 que estava multiplicando o x passou dividindo. Ou seja, x igual a 30 minutos. Então, se a velocidade do carro subir para 80 km por hora, tem mais velocidade, vai ser gasto menos tempo. Então, quando acontece isso, de uma coluna aumentar e provocar no X que ele seja menor, você precisa alterar a ordem do 60 e do 80, no caso. É isso que precisa ser estudado para diferenciar uma questão de regra de 3 diretamente proporcional, quando ela está bem montada, e quando ela é inversamente proporcional, como é esse caso. Tá bem? Então agora vocês exercitem resolvendo aquela lista. Então, pessoal, agora que vocês já viram como se faz e diferencia as duas, vocês vão pegar alguns problemas que eu coloquei numa lista na disciplina no dia de hoje, e aí vocês vão resolver esses exercícios. Na aula da tarde, das 10 para as 4, eu vou ficar à disposição através de fórum, chat ou videoconferência, tá? Para que vocês tirem as dúvidas a respeito desses exercícios. E também já vou passar o gabarito desses exercícios, o resultado deles, tá bem? Porque na semana que vem nós vamos estudar a regra de 3 composta, que não é mais difícil do que essa. Ela só tem uma coluna a mais ou duas colunas a mais, que a gente coloca números de um lado, x do outro. Vocês vão ver que é super fácil. Então, bom exercício e uma ótima semana para vocês.